Nessa aula nós vamos estudar a divisão proporcional de um segmento. Você vê aí um segmento AB, as coordenadas da extremidade A são 2 e 3 e as coordenadas da extremidade B são 14 e 12. E o nosso objetivo é encontrar as coordenadas de um ponto P que esteja sobre o segmento AB, de tal forma que o tamanho de A até P seja o dobro do tamanho de P até B, que é essa instrução que está escrito aí em azul. Então, o nosso ponto P deve estar mais ou menos aqui, para que o tamanho AP seja o dobro do tamanho PB. E o que nós vamos fazer agora é encontrar as coordenadas desse ponto P. De saída, eu quero que você perceba que o sistema cartesiano, os eixos cartesianos, não estão desenhados, mas eles estão aí, como eu disse na aula anterior. Isso quer dizer que se eu puxasse a linha de chamada do ponto A na direção, jogando para cima do eixo das abscissas, essa linha de chamada cairá exatamente sobre o 2. Por quê? Porque a abscissa do ponto A vale 2. E se eu fizer a mesma coisa lá no ponto B, a linha de chamada projetada para cima do eixo das abscissas vai cair exatamente sobre o valor 14. Por quê? Porque a abscissa do ponto B é 14. E aí eu preciso notar o seguinte: como o AP é o dobro de PB, então nós podemos dizer que se esse tamanho aqui vale D, então o AP tem que valer 2 vezes o D. É a maneira de representar essa exigência aqui. Aliás, vale a pena chamar a atenção que escrever que AP é igual a 2 vezes PB é a mesma coisa que dizer que PB é 1/3 do segmento AB. Por que isso? Porque se você batizou lá o AP de 2D e o PB de D, significa que o segmento AB como um todo vale 3D. E como o PB, olha lá na figura, como o PB vale D, está claro que o PB tem que ser 1/3 de AB. Então, dizer isso, que o AP é igual ao dobro de PB, é a mesma coisa que dizer que PB é a metade de AP e também é a mesma coisa que dizer que o PB é a 1/3 parte do AB. Então são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Vamos voltar aqui para a história do nosso ponto P. Se eu puxar a linha de chamada do ponto P projetada para cima do eixo das abscissas, ele vai cair na coordenada X do ponto P, ou seja, ele vai cair sobre a abscissa do ponto P. E aí é muito fácil encontrar isso, basta que a gente trabalhe o tempo todo pensando na proporcionalidade. Se o AP é o dobro de PB, então a distância de 2 até XP também tem que ser o dobro da distância de XP até 14, porque essa proporção de 2 para 1 se preserva. Por que ela se preserva? Porque essas linhas de chamada, essas que estão em pontilhado, elas são paralelas. Então o que a gente está fazendo aqui é usar a lei de proporcionalidade de Thales. Então elas mantêm a proporção de 2 para 1. Isso quer dizer que essa distância que vai, deixa eu mudar a cor aqui, essa distância que vai do 2 ao 14, e que naturalmente você já percebeu que vale 12,
corresponde justamente a 3L, que é a soma do 2L com L. Então, perceba que 3L é igual a 12. E de onde veio esse 12? Da diferença entre o 14 e o 2, ou seja, é a distância do 2 até o 14. Mas se o 3L é igual a 12, a gente pode concluir que o L é igual a 4. Então significa que essa distância aqui, representada por 2L, tem que valer 8, porque o L é 4, e essa distância aqui tem que valer 4. E isso é o suficiente para você encontrar o valor XP. Ou você olha para o 14, e volta 4 unidades, daí você vai descobrir que o XP tem que valer 10, ou você olha para o 2 e avança 8 unidades. 2 com 8, da mesma forma, você vai descobrir que o XP tem que valer 10. Vou deixar para você a tarefa de descobrir o Y do ponto P, ou seja, a ordenada do ponto P, e no próximo vídeo eu resolvo para você conferir se você acertou ou não.